Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Marca Texto. E hoje nós estamos aqui com dois convidados para lá de especiais. Na verdade, o primeiro não é um convidado, ele está aqui como co-host. Se apresenta aí, Alisson. Co-host temporário, Alisson Coelho, do canal Animado. Prazer. E estamos com o nosso convidado muito especial, Wayne Soares. E aí, Wayne? Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite de estar participando aqui hoje desse episódio do podcast. Vai ser um bate-papo muito legal. E aí, contem comigo pra gente se divertir bastante, né? Com certeza. Ficar animado igual o cara do canal Animado ali. Ó. Tá sempre animado, né? Isso. Que massa, Wayne. Então, vamos lá. Eu quero que você se apresente um pouquinho pra galera, quem você é, o que você faz hoje. Pode ficar à vontade aí, casa é sua. Tá. Atualmente... Bom, aliás, atualmente não. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, né? Eu fundei uma escola online de desenvolvimento de jogos há mais ou menos uns 8 anos. Massa. Mais ou menos uns 8 anos, que é a CSJ Digital, né? E de lá para cá, eu venho atuando arduamente na área de desenvolvimento de jogos no Brasil. Legal. Não só através do ensino, como também eu fundei o meu estúdio de desenvolvimento de jogos, né, o Cybermonkey Studio, e também virei sócio de uma publisher, que é uma publicadora de jogos, né? Então, é uma empresa que pega jogos e lança no mercado. Então, tenho essas vertentes, fora outros projetos, outras coisas que a gente sempre vai inventando no meio do caminho aí. Sim. Né? Então, eu sou uma pessoa bem inserida no mercado de desenvolvimento de jogos nacional, né? Então, produzo conteúdo também nas redes sociais, todas as redes sociais, só procurar o Crie Seus Jogos lá que vocês vão acabar me encontrando algum tutorial meu, algum vídeo meu. E, resumidamente, esse sou eu, né? Um empreendedor da área de jogos aí, né? Legal. Massa demais, Wayne. Ela me falou hoje que CSJ é Crie Seus Jogos. Eu fiquei, caramba, é verdade. Eu falei assim, Alisson, CSJ é Crie Seus Jogos, né? É a mesma coisa. Aí ele falou assim, não, nada a ver, a CSJ é outra coisa. Eu falei, mas CSJ é a sigla de Crie Seus Jogos, você já reparou? Plot twist. Caraca, genial. Genial. O Enes é um gênio. Você achou que CSJ era uma sigla do quê, cara? Eu não sei. Eu só aceitei que era CSJ. Só aceitei CSJ. É só isso e ponto, né? A Bárbara decifrou o enigma. Pra mim faz todo O sentido. enigma é super difícil. Super, isso é complexo. Mas o CSJ não é algo pequeno, né? Você Sim. trabalhou quanto tempo para alcançar aí os quase 2.000 inscritos e seguidores, tanto no YouTube quanto no Instagram? Não, 2.000 não, 100 mil seguidores no Instagram. No YouTube é 189. Pois é. Quase 200 mil. 200, eu entendi 2. Eu falei 2 ou 200? Você falou 2. Olha só. 200. 200 mil. Né? De Quanto 2 para tempo? 200 só muda um zero ali a mais ou menos, tá tudo Só certo. uma grande comunidade. Qual que foi a pergunta mesmo? Quanto tempo você levou para alcançar quase 200 mil inscritos no YouTube e no Instagram? Tá, certo. Primeiro que eu trabalho com um nicho muito específico, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, agora eu tenho visto mais pessoas se interessar pelo assunto por diversos motivos. Né? Acesso à internet, né? Que nos últimos anos, redes sociais que cresceram bastante, então... Hoje tem sido de mais fácil acesso a pessoa sem querer cair num conteúdo de um cara que está desenvolvendo um jogo aí. Né? Que é algo comum de acontecer hoje, mas que não era quando eu comecei. Então eu levei mais ou menos esse tempo da existência da CSJ para cá. Né? Mais ou menos uns 8, 10 anos. E é como eu estou falando. Embora não sejam números muito expressivos se comparado com outros nichos, outros mercados, outras pessoas, né? A gente acaba fazendo um trabalho bem específico com ensino, tutorial, então o que nos leva a ter uma comunidade bem engajada, né, sobre esse assunto. E também a gente acabo sendo uma das poucas pessoas no Brasil que falam disso, né? Sim. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Você tem que constantemente estar alimentando suas redes sociais, produzindo conteúdo de qualidade, né, que
enfim, e você só identifica o que é melhor para o seu nicho depois que você bota a mão na massa. Verdade. Inicialmente você não sabe o que vai funcionar ou não, é uma loucura, né? Principalmente que você desbravou esse nicho, né? Eu criei, na verdade, um site no início, que é o crieseusjogos.com.br, que até hoje ele está no ar e a gente atualiza. Que legal. Esse site, eu acho que é o site em português com mais acessos do Brasil. Porque Olha a só. gente recebe umas 40, 50 mil visitas mensalmente no site. Que legal. E é só a galera procurando tutorial, é o que eu tô falando. A galera em busca de descobrir como cria alguma coisa em relação ao desenvolvimento de jogos, como cria uma arte, como programa, como usa Unity, acaba caindo no nosso site. Então até hoje a gente mantém ele. Mas eu comecei com ele porque na época eu identifiquei que ninguém falava disso no Brasil, sabe? Tinham alguns canais no YouTube há 10 anos atrás que o YouTube não era como é hoje, né? Que é super saturado de informação, é difícil até encontrar um nicho para entrar. Sim. Mas naquela época não tinha quase ninguém falando disso em português. E aí eu comecei com o site, porque para mim era mais fácil, eu era tímido, eu não tinha como olhar para uma câmera Olha só. e eu não tinha nem dinheiro para comprar uma câmera também, na verdade, né? Um equipamento para gravar com o mínimo de qualidade. E aí eu fui para o que eu podia fazer, que era escrever artigos sobre desenvolvimento de jogos. Aí eu comecei a fazer isso por 1 ou 2 anos, até que a galera começou a pedir mais e mais conteúdo, eu não tinha como fazer mais e mais conteúdo, né? E foi quando eu entrei no marketing digital, que eu comecei a estudar. Nessa mesma época, acabei conhecendo alguns gurus aí, como o Érico Rocha, né? Que me ajudou pra caramba naquela época, inclusive. Então, com os ensinos, né? As práticas de marketing digital, eu comecei a botar a mão na massa, mesmo sem saber direito se eu estava fazendo a coisa certa. E você começou sozinho? Sozinho. Pô, que massa. É como eu falo pra galera hoje, né? O pessoal hoje tem muitas preocupações sobre como começar na área. Eu falo só começa. Porque eu só comecei. E ainda tendo que lidar com o ensino e lidar com a venda do produto. E quando eu iniciei, eu tive que aprender um monte de coisa, eu fiz muitas coisas erradas, né? Errei bastante, né, na verdade, para só depois acertar. E aí, quando eu iniciei, eu lembro até hoje, né? Eu lembro que eu utilizei tipo uma verba de R$ 800, foi o meu início de tudo do que eu tenho hoje. Que legal. Porque era o único dinheiro que eu tinha. E aí eu investi em tráfego pago, esse montante aí, apliquei a fórmula de lançamento do jeito que eu achava que funcionava ali, né? E, cara, no primeiro lançamento fiz 4 vendas. Top. 4 vendas de R$ 500. Investi 800, voltou 2.000. Eu falei, opa. Felizinha. Tive um ROI aqui. Saiu um lucro. Saí no lucro, então tem alguma coisa. Aí peguei esses 2.000, reinvesti e fiz um outro. Aí eu vendi 6, parece, no segundo. Legal. Você foi fazendo tipo um montinho, montão, né? Que o Érico fala. Fui fazendo isso. Mas, cara, me pergunta se eu conheço alguma teoria, alguma coisa, tipo, algo que eles aplicam muito ou aplicavam naquela época, sabe? Do marketing digital, sabe? Foi mais instintivamente. Só no instinto, Que cara. legal. Você foi bem intuitivo e foi fazendo assim, Foi conforme dando, você foi achando. foi dando resultado, eu fui reaplicando, né? Fui botando de novo em prática e fui fazendo. Tanto é que em determinado momento eu já não estava nem mais seguindo a galera de marketing nem nada, eu só fui fazendo. Fazendo do seu jeito. Fazendo do meu jeito. E aí eu percebi que não dava para ficar só vendendo lançamento. Porque eu dependia de um trampo do caramba de ficar criando os conteúdos e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Criei um produtinho o Design de Jogos 2D, que até hoje ele existe, que é um jogo onde eu ensino pixel art e flat design, a área artística. Por quê? Antes de eu começar a produzir esses conteúdos e entrar para a área de ensino, eu trabalhei como desenvolvedor de jogos e uma das áreas que eu gostava muito era pixel art, embora eu fosse um programador. Então eu sabia um pouco de pixel art, eu já tinha colocado a mão na massa, eu já tinha um portfólio, e aí eu criei um curso de pixel art e um curso de flat design. E aí comecei a vender ele no tráfego direto ali, botei para vender diariamente, foi pingando as vendinhas. Perpétuo mesmo. No perpétuo, foi pingando uma vendinha por dia, uma a cada 2 dias, de um curso que era R$ 150, se eu não me engano, o ticket. E aí, cara, foi trabalho de formiguinha, sabe?
legal. Aí depois que eu comecei a ter mais produtos na esteira, que eu comecei a ter resultados maiores, né? Uhum. Que legal, que massa. Eu quero voltar um pouquinho no tempo, assim, sobre a sua história. Você, tipo assim, você sempre teve a vontade de trabalhar com jogo, fazer jogo, e quando você começou, você realmente pensou em, tipo, fazer negócio sério, vou seguir carreira, ou você começou, assim, a, tipo, fazer jogo, talvez como hobby, e daí depois isso foi evoluindo? Olha, muito legal a sua pergunta, porque quando eu começar mesmo, eu tinha 13 anos, então eu não levava isso muito a sério. Sim. RPG Maker, fazendo Narutinho online, Aham. entendeu? Inclusive eu botei um projeto de um Naruto RPG online no maior fórum de RPG Maker do Brasil na época lá, pegou top 1 de Sério? visualização. A galera começou a me cobrar, eu não entregava nada, né? Porque, pô, 13 anos, né? 13 anos, olha o tamanho do escopo, né, do negócio. E a galera começava a me cobrar lá, cadê a atualização Caraca. e tal, aí não demorou muito, eu larguei. Mas hypou. É que você tinha que ir pra aula, né, pô? Não dava pra... Pô, adolescente é complicado, né, cara? Sim. Nessa idade você não quer fazer muita Não quer coisa. fazer nada, você não não quer. quer nada sério, não. É. E aí, tipo, beleza, mas serviu de muito aprendizado nessa época, sabe? Então, eu não levei nenhum projeto comercial pra frente, mas inventei um monte de coisa e dessas minhas invenções, pelo menos eu absorvi a experiência, Sim, sim. o conhecimento, Legal. né? E aí, obviamente, não levei a sério como uma carreira nessa época, né? E aí eu fui seguindo a vida seguindo, eu fui completando ensino médio, terminei o ensino médio, entrei naquela crise de não saber o que fazer da vida, que muita gente, não é todo mundo que é decidido É, a ser um cara animado, realmente. Não né? é mesmo? E aí, e aí eu, cara, o que eu vou fazer? Cogitei primeiramente o que dava dinheiro. Cara, até direito eu pensei em fazer, pra Sim. vocês terem ideia. Eu botei o dinheiro na frente. Comecei a fazer cursinho e pré-vestibular, fui estudando e tal, e nisso aí eu ia me decidindo o que eu ia prestar no vestibular, né? Eu lembro que eu já tentei direito, tentei biologia, Nossa. tentei Nossa, química porque eu gostava, né? Hoje eu já não lembro mais também nada, gostava de Eu química. gostava também. mas Queria ser naquela época eu engenheiro achava químico, legal, eu né? achava legal, Ah, eu achava sim. muito Você chegou a falar, não, interessante. vou ser engenheiro químico. algo Engenheiro do tipo. químico não Não. necessariamente. Só Não. química Eu mesmo. só gostava da matéria. Uhum. E aí, cara, nisso, né, dessa decisão, aí eu fui prestando vestibular, fui me frustrando porque não ia passando em nada e tal, que realmente eu não queria aquilo, né, no Sim, fundo. Então eu não sim. estava me dedicando 100% no final das contas, né? E, enfim. E aí chegou o momento que eu falei, cara, agora eu vou fazer algo que eu quero, né? Mas aí o que eu quero? Músico. Eu era músico, Uhum. né? Já tive banda, até hoje eu toco alguns instrumentos. Massa. Embora eu não pratique mais, mas eu ainda arranho algumas coisas. Uhum. E jogo nem tanto, por incrível que pareça, jogo não tinha faculdade de jogos. Então eu acho que não entrava na minha cabeça ainda como entrar nesse mercado. Sim, não era uma possibilidade. Não era uma possibilidade, embora eu gostasse, mas Sim. jogo ficava ali meio de lado. Então, música porque eu queria muito ser maestro, cara. É um sonho que eu Que tive. legal. Até hoje, na verdade. Às vezes eu fico pensando assim, cara, no dia que eu ficar rico, eu acho que eu vou fazer faculdade de regência. Todo mundo tem um flerte, assim, né? É, Tipo, quando eu ficar rico, eu vou fazer isso aqui. vou fazer uma faculdade Só de regência. brincadeira. Só de brincadeira, entendeu? Não tenho o que fazer. Aham. Vou lá estudar uma das faculdades mais complicadas que existe no mundo aí, É difícil, música é difícil. que é regência, né? Principalmente virar maestro, né? Sim. E, enfim. E era música e tinha mais uma outra que eu ficava considerando também, mas era tudo até teatro também, sabe? Pô, massa. Essas coisas assim mais artísticas. E, enfim. Só que aí, cara, o que eu fui fazer, né? Tive que fazer alguma coisa. Pressão familiar e tudo mais. Sim. E como uma forma de cortar caminho, eu até comecei a fazer curso no CEUB de... Pode falar marcas aqui? Pode. Pode? Pode? Comecei a Claro. fazer comecei a Por fazer enquanto pode. comecei a fazer uma faculdade de análise de desenvolvimento de sistema. Por quê? Porque era só 2 anos, né? 2 anos e meio e Tá. tal. Tecnólogo, né? Tecnólogo. Simplesmente mirando no tempo, porque era rápido para fazer.
Eu fiz igual, cara. Cara, pô, se eu vou perder Nossa, 5, 6 é, anos da 4 minha anos vida. da vida ali numa faculdade. Exatamente. Pois é, eu me arrependo amargamente. Não, eu só pensava simples, né? Pô, Sim. se eu ficar esse tempo todo aqui, eu poderia estar fazendo tantas outras coisas. Sim. E aí, no meio da faculdade, eu conheci um cara, esse cara virou meu sócio. Na época, a gente montou uma startup de desenvolvimento de aplicativo. Aí foi quando eu realmente comecei a olhar para o empreendedorismo. Legal. A gente cometeu um monte de erro, a empresa faliu, acho que durou um ano mais ou menos, sabe? Normal. E, assim, todo mundo tem que falir antes de dar certo em algum momento. Acontece. Era um colega da faculdade? Era. legal. Geralmente é assim, né? Você tá na Ah, faculdade, a gente se empolga, você né, cara? empolga, É, começa, se mas não tem empolga. experiência nenhuma. Não tem experiência nenhuma. Mas é muito bom, porque é que nem você falou. Pra você, tipo, todo mundo que é empreendedor, é empresário, uma hora quebra. Quebra. Uma hora quebra, é normal. Quanto antes, melhor. Completamente quanto antes melhor, porque daí você vai se reguendo. né? É, você aprende muita coisa, Isso. sabe? E eu lembro que eu aprendi muita coisa que eu trago até hoje dessa época. E aí, quando aconteceu isso, quebrei, né? Cara, só que antes de quebrar, eu tinha largado a faculdade. Ah, não. Faculdade de 2 anos e meio. Era 2 anos e meio, eu tinha escolhido pelo tempo. E nem isso, cara, a primeira oportunidade que eu falei, não, preciso Tchau. me dedicar para a empresa. Aí usei isso como desculpa e saí. Sim. Aí pouco tempo depois, deu esse problema. Aí pronto. Fiquei sem empresa, fiquei sem fonte de renda, né, sem nada, e fiquei sem faculdade. Fiquei sem ter o que fazer. Ficou só com a pressão da família. Só com a pressão. E a pressão crescendo e crescendo e crescendo. Aí eu falei, cara, é o seguinte, ou eu vou fazer volto para a faculdade, mas eu busco fazer aqui uma faculdade dessa vez, algo que eu goste, que aí eu posso ficar 3, 4, 5, 6 anos, mas pelo menos vai ser algo que eu gosto de fazer. Música, que era a minha primeira opção, sempre. Ou eu vou voltar para jogos e seguir uma profissão com isso, porque é algo que eu nunca tinha largado. Então, nesse tempo todo que eu contei essa história toda, eu sempre estava ali mexendo com o jogo, sabe? Criando um joguinho simples, estudando game engines diferentes e tal. Eu falei, então, vou... Aí eu fiquei num tempão, tá? Demorou alguns dias para eu tomar a decisão. Quando eu falei, não, eu vou seguir jogos, porque algo me diz que é para fazer isso, que o mercado... eu vou conseguir sair do outro lado, é só eu ficar muito bom. A minha mentalidade era tipo a do Cristiano Ronaldo. Se eu for muito bom nisso, eu não fico sem emprego. Sim. Era esse ponto final. E aí eu comecei a estudar e pelo menos eu tinha um plano bom, que é um Sim. plano que até hoje eu ensino pra galera, que é montar um portfólio. Primeira coisa, esquece formação, isso não importa, foca no portfólio. Aí eu comecei a montar meu portfólio, criar um projeto, na verdade 2, demorei alguns meses e tal, e aí entra a pressão. Criar jogo demora. Sim. Sim. E como que eu vou ficar criando jogo só dentro de casa sem fazer mais nada, né? Aí, cara, nesse meio tempo aí eu fiz um monte de coisa. Eu já fui Uber, já vendi flor na rua, já fiz artesanato para vender. Olha só. Músico de rua, inclusive, durou um tempo, foi quase um ano. Enquanto estava desenvolvendo o jogo, eu ia para a torre de TV, ficava lá Olha embaixo, só. lá tocando com Que um massa. amigo meu, com o Pepperoni. E a gente ficava lá levantando grana para segurar as barras, as pontas ali. Não ganhava muito dinheiro, não, mas Sim, segurava. segurava. Dava pra enrolar enquanto tava desenvolvendo os jogos. Pelo menos eu não estava sem fazer nada, Sim, sim. né? E aí, enquanto isso, aprimorando o portfólio e tudo mais, Nessa época, assim, já tinha começado a gravar conteúdo pra internet ou ainda não? nada. Não, né? Não, Só fazendo jogo. não, nem Instagram eu tinha, cara. Pode não parecer, mas eu era bem off de rede social. E eu acho que eu seria, até hoje, se eu não dependesse disso pro ganha-pão. Aham. Sabe? Pode parecer assim que, pô, ele deve gostar muito disso. Cara, não é nem que eu gosto. É que eu, Precisa. não, é que eu acostumei, na verdade. Sim. Sabe? Eu acostumei. Tanto é que, por exemplo, eu viajo muito e eu não consigo fazer conteúdo das coisas todas, eu não consigo ficar mostrando bastidor de tudo. Não dá, não é algo que eu tô acostumado, Sim. que eu me sinto bem, sabe? Aham. Às vezes eu faço isso, mas é coisa bem, bem, bem simples, enfim. Então, aí eu comecei, aí eu montei um primeiro projetinho lá mais sério, e nesse meio tempo eu busquei entrar no máximo de comunidade game dev possível, Legal. que é algo que até hoje eu recomendo também pra galera.
E naquela época, o que que tinha de comunidade? Grupo de Facebook, cara. Aham. Onde mais você ia encontrar pessoas que falam desse assunto. E aí, tava lá nos grupos do Facebook, eu vi uma vaga de emprego para artista. E eu, cara, eu sei fazer uns pixel art aqui e tal. Mandei meu portfólio e me chamaram para fazer um teste, né? Sim. E eu fui. Cara, era uma vaga e tinha 2 ou 3 pessoas lá para fazer o teste. Eram poucas pessoas. Isso era em Brasília aqui? Aqui em Brasília. Fui até no setor comercial aqui. Não, no setor empresarial aqui atrás. Né? E aí, cara, fui lá fazer o teste como artista. O teste era para desenhar uma caixa de madeira, né? Eles falaram para levar os equipamentos. Cheguei eu lá com aquela mesinha simplona Sim, de sim. 100 conto na época, aquela mais barata que tinha. Sim. Que era horrível o contato da caneta com o negócio lá. E um notebook todo lascado, com a tampa toda solta lá. Cheguei todo humildizão, né? Botei em cima da mesa, qual que é o teste? Eu não sabia. Aí, qual que é o teste? Ah, você tem que fazer essa caixa. Eles botaram um tablet com a caixa, assim, ultra realista na minha frente. Eu falei, fudeu, cara, só sei fazer pixel art. E agora? E agora? Aí eu fui pintar, abri lá o Illustrator, cara. Olha o tanto que eu era um bom artista. Abri o Illustrator e fiz uma... Na minha cabeça eu tava meio que fazendo o design, o formato lá da caixa, e aí fui pintando lá. Cara, eu fiz uma gambiarra danada. No final das contas, minha caixa de madeira parecia mais de papelão, caixa de terra, sei lá. Ficou horrível, horrível. Eu mesmo não me contrataria, cara. E aí eu entreguei o teste assim, tipo, era pra botar no pendrive, aí eu, não olha não, eu tipo, só fiz de um jeito pro cara nem ver, sabe? Ele foi chegando assim, eu botei aqui, Assim. fechei o notebook e entreguei o pendrive. E aí eu já sabia que não ia dar certo. Por quê? Do meu lado tinha a concorrente, era uma menina que estudava artes plásticas e ela já chegou com uma Cintiq de 50 Caraca. polegadas em cima da mesa. Nossa! Pô! 10 mil reais hoje em dia, uma dessas. Sei lá, até mais. Mas essas maiores zonas? 20 20. mil. Uma fácil. mesona desse tamanho aqui do meu lado, cara. E Era aí um eu ano de dava uma salário olhadinha deles, assim, ó. eu dava uma olhadinha assim, e a cara, ela até tava fazendo, não era uma caixa, ela já tava fazendo um estoque inteiro já. Sabe? O empilhamento de caixas já. O background do negócio era só fazer a caixa, ela tava fazendo o background já. Aí eu falei, não vai dar certo. Aí eu já sabia que não ia pra frente, né? Só que aí entra uma outra coisa que eu sempre falo pra galera também. Seja cara de pau. Eu sabia que não ia dar certo. Então eu tirei meu celular. Eu tava fazendo um joguinho mobile pixel art. Aí, na hora que eu entreguei o pendrive, aí eu mostrei meu celular no mesmo momento. Falei, olha, eu tô fazendo esse jogo aqui. Não sei se vocês viram. Eu dei uma assim, tipo, não sei se vocês viram lá no meu portfólio, mas eu tô fazendo esse jogo aqui. E aí ele olhou assim. E realmente, modéstia à parte, a arte estava bonitinha. E aí ele, o que você fez aqui? Eu falei, tudo, programação, som, arte e tal. Aí ele, você fez tudo? Era um Infinity Runner de um gatinho que ficava pulando em cima de telhados de carro. legal. Que legal, que massa. Aí ele, caramba, espera só um minutinho. Aí ele sumiu com o meu celular lá pra dentro, né? Aí ele voltou com o dono da empresa. Aí ele já chegou falando assim, você topa voltar amanhã pra fazer um teste de programação? Aí eu falei, com certeza. Eu com sangue nos olhos, eu só queria entrar no mercado de jogos, começar a ganhar meu dinheiro com isso. Aí no outro dia eu voltei. Aí eu fui fazer esse teste. Cara, no final das contas eu fiz o teste, eu virei foi um gerente de projeto. Eu nem botei a mão no código assim, porque eles botaram umas 4 pessoas e a gente junto tinha que criar um jogo. E aí já tinha programador, tinha artista, eu fiquei meio de canto assim, eu falei, eu vou ser o game designer. Que eu massa. vou fazer aqui e tal. Enfim, fizemos o teste lá e eu fui contratado. Tanto é que era uma vaga para programador, ele contratou 2. Tipo, ele até abriu uma exceção, Que massa. porque, enfim, eu acho que era para ser mesmo, Sim, entendeu? sim. E ele viu alguma coisa em mim lá, eu acho que era para ser. Comecei a trabalhar nos projetos deles, eu atuei como game design um pouquinho, dando muito pitaco, né? Atuei como programador, que era a minha principal função, mas também eu fiz músicas. A gente fez uns projetinhos que eu fiz música, fiz uns efeitos sonoros também. Então eu era meio que um bombril. E aí nessa época que eu identifiquei, só para concluir, que eu falei que eu ia resumir minha história, né?
mas para concluir que foi nessa época que eu identifiquei que não tinha nada em português, porque eu ia buscar as coisas que Você eu não mesmo achava. eu não achava, cara. E eu sempre fui horrível no idioma inglês. Sim. Essa época, então, nem se fala. Então, não tinha inteligência artificial para a galera que está assistindo em casa aí. Não tinha Hoje tá inteligência facinho. artificial, não tinha Google Tradutor. Você tinha que ir na raça, sabe? E aí eu conseguia sempre me virar, mas era um sacrifício gigante. Então eu falei, cara, por que não ensinar a galera o que eu tô aprendendo? Começou simples assim. Eu não tinha o objetivo de vender nada, eu só queria ajudar a galera. E eu criei o site e o resto da história tá aí para trás. Né? Massa demais. Antes do Alisson fazer a próxima pergunta, Wendel, eu posso te pedir um favor? Será que você podia aumentar um pouco a temperatura do ar? Que eu tô batendo os dentes aqui. Pra ficar mais frio ou mais quente? Pra ficar mais quente. Ah, Isso. É porque quando você pede pra diminuir a temperatura, Não. depende do Eu contexto. buguei, eu tô bugado. Aumentar. eu buguei aqui. É porque eu comecei Mas falando, você pode diminuir, É uma aumentar. pergunta em português que fica estranho. Você não sabe o que você quer. Você pergunta, é pra diminuir a temperatura? Aí a pessoa diminui o ar. Se você diminui o ar, você tá diminuindo pra mais frio ou pra mais quente? Mas eu tô super puxando pra outro papo aqui. Tá. Que... Deu mesmo um TDAH aqui. Beleza. Onde que nasceu, quando que começou o Cyberwar, que é o seu produto, o seu jogo, né? O seu produto principal hoje? Na verdade, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu queria puxar o assunto, porque assim, ó, há um ano atrás eu não sabia absolutamente, tipo, antes de conhecer vocês, antes do Alisson conhecer vocês, eu não sabia absolutamente nada do mercado de jogos, não sabia nada. Eu gostava de jogar como hobby, enfim, mas eu não sabia da potência que é o mercado de jogos no mercado atual. O Alisson falou assim, Bárbara, o mercado de jogos, ele ganha de lucratividade do mercado de cinema, animação Música, tudo junto. todos os entretenimentos. E ainda né? sobra espaço, viu? E ainda, tipo, ele ganha muito de lavada de dos lavada. três juntos. E eu fiquei... E, cara, isso me deixou bem cucada. E a gente tem estudado mais sobre isso. Aí ele começou a participar mais, ser mais ativo, enfim. Ele falou, não, vamos entrar nesse mercado, vamos descobrir como as coisas funcionam. E aí, enfim, pode agora falar sobre essa pergunta do Cyberwar. Tipo assim, você já sabia que, tipo, cara, você já pensou como um produto o Cyberwar? Ou você foi, tipo, bem instintivo, bem Foi meio intuitivo? poeta na criação do Uma seu coisa meio jogo. criativa, tipo, quero fazer isso aqui, sabe, da minha Fazer vida. porque eu amo, ou você já pensou como Ou um pouco dos produto, dois. Foi um pouco dos dois. Porque eu já queria muito ter o meu estúdio desde quando eu saí lá daquele trampo. Que, inclusive, uma das minhas metas era entender como um estúdio funcionava para eu colocar para rodar no meu, né? E aí, desde quando eu saí, quando eu comecei a levar a CSJ mais a sério, que eu comecei a gerar mais faturamento, aí eu saí do emprego e fiquei focado só nisso durante uns 2 anos. Fiquei só focado em cursos, em gravação e produzir conteúdo e essas coisas. Chegou um momento em que eu falei, cara, eu sempre sonhei em criar um jogo meu, comercial, e eu aprendi muita coisa até aqui. Né? Olhando do ponto de vista comercial do desenvolvimento de um jogo, e por que não criar um projeto sério, né? Visando o sonho mesmo. E ao mesmo tempo, eu sentia que me faltava essa experiência para eu ensinar a galera, de botar a mão na massa, né? E então eu falei, cara, vou unir o útil ao agradável, o meu sonho com uma necessidade. Mas... E aí nasceu o projeto. Quando o projeto nasceu, só tinha eu. Na verdade, só eu, né? E aí caramba, como é que eu vou fazer com a música, com o som, com as artes, né? Pô, pagar as artes de um jogo desse deve ser caro, né? E eu tô falando de 2020, tá, pessoal? Eu tô falando aqui de 2020. Olha só. Pagar as artes deve ser caro e tal. E aí, nessa mesma época, eu já tinha uns alunos de pixel art, como eu falei anteriormente, eu tinha um curso de pixel art. E eu não queria fazer o pixel art do jogo, porque eu já sabia que ia dar um trampo do caramba. E eu não sou a favor da pessoa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque ela nunca fica boa realmente em algo, né? Sim. É bom delegar, né? Exatamente. Aí eu conhecia o Renan, que era um aluno meu na época,
E eu, na verdade, ele me enchia o saco pra caramba, né? Porque... Sempre tem, né? Quando eu vendi o curso na época, eu dava um grupo do WhatsApp pra galera, de brinde lá, de bônus, pra eles poderem ficar interagindo. E aí ele não se contentava com o grupo, ele ficava me chamando no privado, me mandando os trabalhos que ele tava fazendo, mesmo sem eu responder. Tinha um momento que eu já parei de responder ele, tava no automático. Não aguento mais. Não aguento mais. Aí o cara ficava quase todo dia me mandando um monte de arte. E aí, no dia que eu virei a chavinha, que eu falei, eu preciso criar um jogo, adivinha que foi o primeiro cara que eu lembrei? O que encheu mais o saco. O cara que ficava me enchendo o saco, cara. E Isso é aí, muito doido. eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, Renan, você topa fazer um testezinho do sofá aqui comigo? Aí ele, como assim? Eu falei, cara, Desenho uma caixa. desenho. Desenho. Poderia ter sido, hein? Descontar meu trauma. né? Só que aí eu mando uma caixa ultra complexa, Né? assim, faz isso aqui agora. E aí eu falei, cara, eu tô pensando em fazer um jogo cyberpunk de terror com uma menina protagonista, cara. Desenha pra mim um mockup disso aí. Aí ele fez. Aí ele, quando você quer que eu entregue? Eu falei, cara, semana que vem. Era tipo o início de uma semana. Isso foi de manhã, quando foi 2 da tarde, depois do almoço, o cara já me mandou um mockup. Eu assustei. Tava empolgado. Falei, cara, você já fez isso? Como assim? Aí ele, pois é, cara, tá aqui. Eu juntei com meu amigo, o grande Giliardi, né? Ele falando, eu só trabalho com ele e tal, e já começou, sabe? Será que não dá pra ele participar também, não? E não sei o que e tal, ele é muito bom e tal. Aí eu, olhando assim, pô, é tipo Batman ou Robin, contrato um e vem dois, como é que é? Vem de brinde. É, vem de brinde, é Kinder Ovo, né? O negócio aqui. Giliard, vem de brinde. Aí eu falei, cara, beleza, pode ser, o problema não é esse, mas a questão é, vocês querem ser pagos ou vocês querem virar sócios? Aí ele, peraí. Aí sumiu. Acho que foi conversar com o Foi Giliard. conversar com o Giliard. Aí ele voltou, não, a gente quer ser sócio mesmo e tal. Legal. Aí depois ele já contou essa história várias vezes também, né? Uhum. Aí ele conta, ele fala assim, pô, Giliard, é o Enes, cara, é o Enes, não sei o que, vai dar certo e tal, ele tem muito seguidor e tal. Que vídeo, Essa velho. foi a vibe deles, Aham, entendeu? aham. Aí eu, tá bom então. Porque eu também não tinha dinheiro pra pagar vocês. Ainda bem. Opção, resposta correta. Não ia ter dinheiro O mesmo. legal de criar conteúdo, né? Você tá fazendo lançamento, vendendo curso, o pessoal acha que você tem uma baita equipe atrás, que é uma baita estrutura. Cara, Até você cria então muita eu autoridade. sozinho E era tudo, cara. sozinho, né? Sozinho Um tudo. negócio assim. Aí eu aceitei, eles aceitaram, ficou tudo certo, aí a gente começou a tocar o projeto pra frente ali, cara. Então, assim, foi assim que nasceu o Cyberwall. Seria Legal. um cyberpunk de terror com uma menina protagonista, e aí fazendo vários brainstorms, e principalmente olhando o lado comercial, que entra um pouco na sua pergunta também. Eu pensei, cara, vamos fazer um jogo que a gente consiga fazer pelúcia, produtos pra vender e tudo mais, né? Enfim, e aí Que hoje... funciona no cenário global também. global, Que funciona, né? que não seja muito nichado. Sim. É um Por exemplo, produto universal, né? exatamente. Hoje em dia, tem muitos estúdios brasileiros, eu vou fugir até um pouco da pergunta, Pode. que eles criam jogos na cultura brasileira. Legal. Isso é bacana? É bacana. Desde que não fique explícito demais que o jogo é brasileiro, Sim. sabe? Eu não estou sendo preconceituoso Sim. conosco, né? Sim. Com nós mesmos. A questão é que eles são lá fora. Sim, é verdade. Então, se você já bota assim, pô, um jogo brasileiro de não sei... Não, você tem que vender o seu jogo, você tem que vender algo que o mercado queira comprar. O cara não compra um jogo porque o jogo é sueco, Sim. porque o jogo é, sei lá, é americano. Ele Chinês, compra japonês, chinês, ele né? compra porque o jogo é bom, ele Sim, não quer saber de onde Quer se é. divertir. Quer se divertir. E aí tem muito estúdio brasileiro que foca demais na questão da cultura brasileira, o que eu acho massa, porém... O que eu acho mais legal é quando o jogo ele faz como o jogo Lendas do nosso amigo Caio, que é um jogo da cultura brasileira, mas você não fala que é, sabe? O jogo ele é totalmente camuflado isso lá dentro, porém de uma maneira inteligente, Legal. entendeu? E é um produto vendável, Legal. acima de tudo. Vende, né? Então, eu busquei trazer isso para o Cyber. Um produto que tivesse cultura brasileira, mas não explicitamente. Então, você vai ver muita referência, muita coisa brasileira no jogo, mas que não necessariamente são coisas explícitas demais, sabe? Sim, você faz mais jogo de detalhe assim mesmo, né? A gente tenta buscar pontos que o mercado gosta, Tá, entendi. que os jogadores gostam.
né? E a gente tenta trazer isso para dentro do jogo. E aí foi por isso que a gente até mudou o gênero do jogo de terror, que embora seja um gênero muito bom para vender, mas devido à nossa equipe, o nosso escopo, não ia dar muito certo. Um jogo pixel art de terror é meio... Difícil. Não vai dar muito medo, né? não dá certo, cara. Tipo, não é que não vende, que não é isso. É que não é a mesma coisa de um jogo 3D com imersão muito maior. Sim, Então não traria o impacto que eu queria. Pronto. entendi. A questão é essa. E aí a gente mudou completamente para trazer um tema que eu julgava que no futuro ia ser popular, que seria o Cyberpunk, por conta do Cyberpunk 2077. Eu achei que mais jogos fossem ser lançados, né? Enfim, então foi mais ou menos assim que nasceu o jogo. Pô, que massa, que massa. Essa questão de fazer um produto mesmo, olhando como produto, e fazer num cenário global, é uma sacada muito inteligente, porque isso funciona dentro do audiovisual também. Tanto que quando a gente estava vindo para cá, sem brincadeira, eu pensei nisso. Pensei, cara, a gente tem um projeto chamado Iron Contest. Aí, por algum segundo, eu pensei assim, putz, por que a gente não chama ele de um nome brasileiro, né? Porque é uma proposta brasileira, é um produto brasileiro. Mas eu fiquei, não, pera, a gente não quer vender só pro Brasil. A gente quer vender pro mundo. Então, faz muito sentido a gente transformar isso numa linguagem global. Então, por exemplo, o nome é inglês, mesma coisa do seu produto, o nome é inglês. Então, ele tem uma abordagem global que não necessariamente entregue de onde ele é. Não que isso seja um problema, né? Mas, enfim, é uma estratégia muito inteligente. Eu acho que precisa ser feito, né? Sim, No cenário global. eu vejo muitos gamers, né? A galera que consome jogo reclamando aí de jogo brasileiro que tá com nome em inglês. Já vi muito isso. Ah, mas o seu jogo é brasileiro, por que Cyberwar, por que não é Guerra Cibernética? Sim. Aí eu vou te perguntar, Guerra Cibernética vende pro cara que é americano? Como é que eu vou vender no Japão, guerra Como é que eu vou cibernética? vender Guerra Cibernética na China? 2 mercados importantes, Estados Unidos e China, né? Esses exatamente. dois têm que ser vendidos, senão você não vai pra frente. Assim. Como é que eu vou traduzir isso para chinês? Guerra cibernética, sabe? É complicado. Então, é uma questão mercadológica, sabe? Sim. A gente tem que entender também o lado de que o cara tem que vender o produto Sim. dele. E o jogo é diferente de um curso que eu vou vender para brasileiro, que o curso vai ser em português. Claro. Né? O jogo é global, chinês, japonês. Hoje em dia, com IA, o pessoal tá fazendo curso Exatamente. para indiano. É uma boa, inclusive. Traduzir para indiano. Né? Vamos entrar nesse tópico, já que falou de volta dos cursos. A sua comunidade, já criada para vender cursos na internet, ajudou de alguma forma a venda do Cyberwar? Com certeza. Teve essa influência, sentiu esse impacto no lançamento do jogo? Sim e mais ou menos. E não. Sim e não. Como assim sim e não? Sim, porque a comunidade, os alunos, eles passam a fazer parte da comunidade, né, também. Então, hoje a gente tem 20 mil alunos. Esses 20 mil alunos, muitos deles me seguem ou estão na minha base de e-mails. Então, eles ficam sabendo, ou me seguem, ou são inscritos no meu canal do YouTube. Então, quando eu estou fazendo conteúdo, ele alcança eles, chega neles, ou através de anúncios também, né, e tudo mais. Então, acaba chegando nessa galera. E essa galera, por já me conhecer, a barreira é bem menor para que ela compre de novo alguma coisa de mim, mesmo que seja um jogo. Entendi. Né? Diferentemente de um curso. Sim. E te respondendo sim, mas por que eu falei o não? Sim e não. Porque não atingiu o resultado que a gente esperava no lançamento do acesso antecipado. Por quê? E a gente descobriu que a galera não gosta de jogo em acesso antecipado. A gente descobriu da pior maneira. Entendi. Então a gente tá com um caminhão de pessoas esperando o jogo ficar pronto para comprar. Ah, tá. Como esse não é Você um está canal esperando no assim lançamento, né? de jogos, assim, é bom explicar um pouquinho o que é o acesso antecipado, como é que funciona É verdade. isso, porque às vezes o telespectador não conhece, né, É verdade. esse conceito. Perdão. Um jogo em acesso antecipado é um jogo que está em desenvolvimento, mas não está completo. Imagine um pré-lançamento. Sabe aquela pré-estreia de um filme que você assiste antes de todo mundo? É isso. Só que a diferença é a pessoa, o desenvolvedor deixa em acesso antecipado por um tempo e o tempo ele define, né? Não tem um prazo estipulado, uma regra. E quando ele termina, aí ele faz um segundo lançamento, aí sim, da versão completa. Só que durante esse período de pré-lançamento, muita gente não gosta de comprar o jogo. Por quê? Porque o jogo não está completo. Sim.
Sim. né? Então tem gente que... E eu não tiro a razão, tá? Sim. Eu mesmo não gosto. Sim. Você vai comprar um jogo, vai querer jogar ele completo e vai parar no meio, né? Exatamente. Sentir aquela falta de conteúdo. Exatamente. Você vai parar no meio do conteúdo do jogo, que não vai estar completo. Uhum. Bugs também que acontecem. Sim. Que o jogo está em desenvolvimento ainda. Uhum. Então é meio frustrante. E com isso, muita gente... Eu recebi muito feedback. Eu recebi muita mensagem. É bom, por um lado é bom também, né? É bom, Você né? ajuda a Desde que não desenvolver, né? esfrie. Desde Sim, que não esfrie. Então a gente verdade. não pode demorar demais também. Sim, verdade. Não, legal, muito bom. Então, por exemplo, você acha que, mesmo você tendo o público, você acha que, por exemplo, um desenvolvedor de jogos, ele está fazendo o jogo dele, ele não tem público, que nem a sua base de comunidade, né? Você acha que o resultado seria parecido em relação à venda dos jogos? Tipo, você dependeu muito da sua comunidade para você vender nesse seu pré-lançamento? Sim. Depende porque a comunidade... Não é que a comunidade vai te deixar rico. Não é que a comunidade vai vender muito o seu jogo. Não é isso. Não existe comunidade que vai te vender milhões de cópias. Não existe. Sim. Você pode ser o cara mais famoso do mundo, né? Não vai dar certo. O que a comunidade te proporciona, na verdade, é um porto seguro para você atingir algumas metas que são cruciais para alavancar o jogo. Como assim? Quando eu lanço o jogo, eu preciso bater algumas metas de análises, que é assim, quando eu compro o jogo, eu jogo ele, eu posso deixar uma análise descrevendo o que eu achei daquele jogo. Pode ser um positivo, pode ser uma análise negativa. E eu preciso bater uma quantidade mínima de análises positivas, e tem que ser positivas. E a comunidade te ajuda nisso. Por quê? É muito difícil o cara te dar uma review negativa, mesmo que você não tenha criado algo que nem seja tão bom. Porque ele te conhece. O né? cara te conhece Ele gosta de você. e acompanha o projeto Sim. há um bom tempo. Então, e outra coisa, a gente não pode pedir essas análises, né? Então, as pessoas deixam organicamente. Ah, não pode pedir? Não pode. Ah, tá. E aí, organicamente, eles acabam deixando. Entendi. Isso também ajuda pra caramba. E aí, essas análises mais um curto período de venda, um curto período de tempo, onde sai um alto volume de vendas, como assim? Se eu lancei meu jogo 10 da manhã e eu tenho uma comunidade ali que seja 100 pessoas, mas que elas estão aguardando freneticamente para comprar o meu jogo. Apertei o botão do lançamento e essas 100 pessoas vão comprar ali na primeira hora, sabe? Isso pro algoritmo, ele já olha e fala assim, pô, que interessante, né? Tem bastante pessoas interessadas nesse jogo, eu vou dar um alcance maior para ele dentro da loja. Entendi. Então, te catapulta mais para cima. Pô, foi 1.000 pessoas que comprou, vai mais para cima ainda. E assim sucessivamente. Entendeu? Quando eu falo de algoritmo, eu falo de algoritmo da loja, onde a gente vende um jogo. Existe um algoritmo lá, como se fosse a Netflix aí, para ficar fácil para a galera. Que é onde você tem ali uma lista de... Na Netflix, tem uma lista de filmes, você escolhe um e tal. Então, no mundo dos jogos, você tem uma loja que é como se fosse a Netflix, só que tem vários jogos, você pode escolher qual você quer comprar. E quanto mais exposto está o jogo nessa loja, é como se ele estivesse na capa da Netflix ali, ele vai ter mais acesso e visibilidade. Legal. Né? E aí a comunidade ela é muito importante para isso, para ser o seu porto seguro nesse sentido. Pra dar, tipo, o pontapé O inicial pontapé mesmo. inicial com o pé direito. Entendi. E não importa o tamanho. O que importa é que sejam pessoas que gostem do seu trabalho, estejam engajados com o seu projeto, que seja 10 pessoas, Legal. cara. Isso já ajuda pra caramba. Legal. É melhor do que 0. Sim. É melhor do que você fazer um jogo às escuras e lançar lá e não tem ninguém esperando. Ninguém espera, ninguém vê. Ninguém vê, e aí o cara se frustra e desiste da Sim. área. E não porque o jogo dele é ruim, mas sim porque às vezes faltou uma estratégiazinha de lançamento um pouquinho mais eficaz. Legal. Tem alguma dica para quem tá querendo entrar nessa área, lançar um jogo, não tem comunidade, o que ele precisa alcançar para fazer o lançamento certo? Produzir conteúdo. Legal. Produzir conteúdo eu acho que é o mais simples, né? Que seria você publicar em redes sociais. Às vezes você pode falar do seu jogo, você pode falar de algum assunto relacionado a games. Tem que ser relacionado a games, porque é o Sim. nicho de games, né? É o público, né? Isso, e falar em redes sociais para construir essa galera que vai passar a te seguir, né? Esse seria o caminho que você não gasta nada. Porém, é trabalhoso, né? Convenhamos, não é fácil. Não. Eu mesmo não gostava disso no início, como eu falei aqui, então você tem que se acostumar e tal. Mas esse é o caminho, digamos assim, orgânico. Existem outras formas, você pode criar uma demo e tentar botar dentro de uma publisher, e a publisher cuida de tudo isso para você. O que Sim.
que é uma publisher mesmo? Uma publicadora de jogos. É como se fosse uma editora de livro. Uma editora de livro. Legal. Exatamente. Legal. Aí você pode entrar em contato. Ó, eu tenho esse jogo aqui que eu tô fazendo e eu preciso lançar ele no mundo todo. Você me ajuda? Sim, te ajuda. Aí você faz a negociação e sai do outro lado. Entendi. Legal. E você já tem data para o lançamento? Esse ano Pode revelar? tem que ser segundo semestre. Legal. Segundo semestre. Legal. Dando tudo certo, a 1.0, que é a versão completa, e Aham. pelo menos 1 ou 2 consoles ali já de uma vez. Que massa. Vamos soltar o trailer do jogo aqui. Um pedacinho Vamos. do trailer. Vamos Aí o pessoal conhece, né? Leon City, o ápice da humanidade. Se orgulham de suas conquistas, de sua tecnologia avançada. Eu vou tirar tudo de vocês, até que reste apenas medo. Um vilão fumando charuto, coque samurai e um braço de metal. Que maneiro! Você escolheu o lado errado, herói. Isso é o que vamos ver. Pronto, Blue? Eu vou te mostrar com quantas mordidas se corta o rabo do macaco. Qual é, Blue? Tá massa, né? O jogo tá bonito. Gostou do que você viu aí? Gostei, pra caramba. Principalmente a animação, muito legal também. Gostei muito da animação. Quem que fez essa animação? Pois é, né? Mas a gente... Massa demais, Não muito vamos falar profício. sobre isso? Eu acho que Pois não. é, eu que acho deveria. legal, acho legal. É pauta aí? Vamos entrar, Vai então. ser, será? Se não for, eu sugiro essa pauta aqui pra gente. Com certeza. Não era pauta, realmente. A gente conversou no Art Code Summit, que é outra pauta que a gente vai entrar daqui a pouco, sobre a possibilidade de fazer animações. Eu achei muito legal o seu jogo e o seu canal eu já conhecia. E aí a gente conversou, foi almoçar junto. O Alisson era comeu todo tímido. Eu era bastante tímido, fui sozinho no evento de games, porque assim, eu tava louco com games. Eu já tinha uns 2 anos que eu falava pra Bárbara, eu queria aprender a fazer jogos, Bárbara, eu queria fazer jogos, sair da animação e ir pra jogos, mas assim, eu sou muito bom em animação e eu trabalho com isso há bastante tempo, então trocar de carreira assim do nada pra uma coisa bem difícil, que é a produção de jogos, inclusive já tentei fazer antes, não é algo fácil. Sim. Então, eu pensei, vou tentar me unir com pessoas de jogos. Aí eu vi um anúncio do Art Code Summit. Falei, cara, eu conheço esse cara aqui, peraí. É em Brasília. Esse cara eu já tinha visto antes na internet. Ele é de Brasília, então eu vou tentar encontrá-lo. E eu fui para o Art Code Summit. Eu comprei até o ingresso VIP, que tinha uma salinha ali, ó. Parabéns, cara, aquela salinha ali. Ei, Wendy, foi mais divina. engraçado. Nossa, Eu tava lá, ele chegou com o celularzinho assim. eu comprei o acesso VIP do Eu Art vou Code Summit. no Art Code Summit, tá bom? Você quer ir junto? Você quer ir junto comigo? Porque eu vou sozinho e eu não conheço ninguém. A gente tava meio ruim de grana, Eu ele já foi tinha sozinho. ido em algumas game jams, então eu reconheci alguns rostos lá. Mas eu não conheci ninguém. E eu cheguei bem na palestra do Matheus. Inclusive, o Matheus vai ser nosso convidado para os próximos episódios. Spoiler. E aí, assim que acabou a palestrinha do Matheus, eu fui conversar com esse cara. Eu gostei da palestra, achei muito interessante. Era justamente sobre publisher, né? Sobre publicador, que era a Google Games. E eu não conhecia nada. Aí eu quero saber, eu vou colar nesse cara aí, eu vou ficar conversando com ele. Eu fiquei conversando, mostrei meu portfólio ali no tablet que eu levei. Tava cansado de trabalhar para estúdio, então eu tava querendo montar minha produtora. Eu comecei a conversar com ele, e ele falou, vou almoçar ali. Eu vou junto. Vamos ali na Feijoada. feijoada Clube do do Choro. Clube do Choro.
Aí você foi junto. Eu, quer saber, eu vou ficar conversando agora com esse povo. A gente foi conversando, trocando ideia. E logo depois de um tempo, vocês me chamaram pra fazer animação. Desse trailer, inclusive. Foi. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei, caraca, legal, vamos entrar mais. Aí a gente foi pra São Paulo e foi uma história muito legal. Uma parceria bacana que a gente criou. Foi. E eu tô muito satisfeito. Mas a animação é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sou muito bom nisso, eu conheço toda a escala de produção e a gente planeja fazer mais coisas com animação. Inclusive, eu acho que a animação alinhada com produtos, né, e marcas, é muito forte para lançamento. É. Por exemplo, a Nintendo lançou agora o Nintendo Switch 2 e na semana de lançamento, o que eles colocaram no Netflix e pegou o top 10? O filme do Mario. Então, assim, ter esse produto audiovisual é uma coisa muito poderosa para vender produtos. E jogos é um deles. E assim, muitas vezes a gente acha que inovação é uma coisa muito louca, né? Mas se você for analisar, por exemplo, o trailer do Cyber, ele ficou muito diferenciado de todos os outros trailers. Mas o que é a inovação? Você pegar duas ideias de mundos diferentes e você juntar elas. Sim. E foi o que vocês fizeram. E isso acaba se destacando, destacou o seu jogo no mercado também, né? Eu acredito. Qual que é a sua visão sobre isso? A gente levou ele para São Paulo, né? Passou vários trailers lá e o seu realmente foi um Diferencial mesmo. diferencial, com vozes de atores conhecidos e bons, com muitas piadas engraçadas, né? E uma animação com personagens atuando, que é uma coisa que não aparece em trailer de jogo recentemente. Sim. E ainda mais jogo indie, é muito difícil você ver isso, porque, querendo ou não, o custo da animação é alto. Sim. Então, não é todo estúdio que pode se dar esse luxo, né? Eu vejo estúdios que têm um investimento alto de publisher conseguindo colocar animação. E ainda assim, não é todo mundo que quer, Sim. né? Então, quando houve essa oportunidade de parceria com o estúdio animado, a gente não pensou duas vezes. Tanto é que a gente tinha 3 opções de duração, a gente pegou a que durava mais, porque internamente também sempre foi um sonho da gente criar algo no audiovisual, ainda mais oriundo de um jogo que a gente fez. Mais incrível ainda, né? O resultado ficou super satisfatório, não só da animação, como das vozes também, só ressalta esse ponto, né, que é Foi um importante. tempo super curto de produção. Exatamente. Com algumas vozes bem conhecidas do mercado brasileiro de filme. Vozes que vocês já ouviram muito em filmes, em séries, Sim. animes, desenhos aí, todas as idades, né? Mas a questão de fato, isso trouxe uma visibilidade muito interessante, trouxe um impacto até maior do que eu imaginava, como, por exemplo, né, uma dessas vozes colocou essa animação, esse trailer, lá no stand dele, por livre e espontânea vontade, só Foi. porque ele gostou do resultado. Foi. E aí foi loucura ver a criançada gritando lá, sem nem saber o que era aquilo direito, né? Porque era a Foi primeira massa. vez que eles estavam vendo aquilo, né? O pessoal rindo das piadas, então isso é muito gratificante, não tem preço, né? E eu tô muito, 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 muito curioso para ver como vai ser no lançamento global, porque a ideia dessa animação, aliás, a gente criou ela para os consoles, a gente criou ela para 1.0. Né? Tanto é que eu não soltei ela no YouTube até hoje, né? Não estou divulgando ainda. Só em eventos, né? Ambientes mais fechados e Esse tal. trailer que vocês viram é um teaser. Tá? O trailer Isso. completo não saiu ainda. Exatamente. Não foi divulgado ainda. Exatamente. Então o trailer completo ele vai ser divulgado mais na frente, próximo do lançamento do jogo. Vai ser o trailer que a gente vai anunciar a data oficial. Então, vai lançar dia tal. Vai ser o trailer no final lá, pum, tá a data, entendeu? Legal. E, então a gente está bem empolgado para mostrar isso para o mundo, né? E concordo, o impacto ele é muito grande, a animação, o produto, a animação, ele é muito... Cara, eu acho que a questão da animação também é que entra muito na questão da narrativa. E a narrativa, é o que eu falo, tem o poder de conectar pessoas. Sim. Então, é outra experiência quando você vê o personagem falando, gesticulando, atuando, né? mesmo. Vivendo ali. E não precisa ser um cara na vida real. Uma animação já transmite isso. Então você vê o personagem. Às vezes você nem conhece o jogo, mas você viu aquele personagem ali, achou ele carismático o suficiente para querer jogar com ele. Sim. Você passa a gostar dele, você passa a se identificar com ele. Você se conecta com Você o se personagem. conecta com o personagem. E isso fideliza seu cliente. Com certeza. De forma É surreal. aquela história da camiseta. Vende pelúcia.
Vende Eu peludo. esqueci de trazer o Blue. Ah, não acredito, é verdade. E vocês nem se tocaram A gente não também. Eu tava lá em casa, tava pensando, espero que ele leve o Blue. Tem que mandar mensagem pra ele levar o Blue. Eu esqueci, também de mandar esqueci. mensagem. No episódio da Google Games você traz o Blue. Não, bota na edição depois pra galera ver o que é o Pronto. Blue aí, Pronto. né? Eu tô com ele em todo canto e esqueci de trazer pra cá. Faz parte. É... E também tem muito... A história da camiseta. Acho É. legal a história da camiseta. É uma coisa muito legal, porque com nossos outros projetos, que é de fisiculturismo e tudo mais, de maromba, o pessoal assim, a gente reparou uma coisa. Pra você colocar a cara de alguém estampado na camiseta, de uma pessoa, uma foto de alguém, você tem que gostar muito dessa pessoa. Com certeza. E olha lá. E olha lá, você só vai ver isso em alguns cenários. Hum. Estrelas muito famosas, tipo Taylor Swift, algum assim. Taylor Swift, cara. Tinha tanto exemplo. Ele meteu essa. É, Taylor Swift. As criancinhas com Fala- camisas fala- de Taylor Swift. Fala o Michael Jackson, pelo menos, cara. Pode ser, Taylor Michael Jackson, Swift. Michael Jordan. Né? Meteu tem Não, um- eu lembrei só do Taylor Swift agora. Eu falei estrela, eu lembrei dela. É porque ela tem uma base de fãs também muito fanáticos, Ela é né? muito... E pelo visto o Alisson... É, tá lá escondido na gaveta dele uma camiseta com a cara da Taylor Swift. Shake it up. Tá, gente. Políticos e o que eu acho mais engraçado, os fisiculturistas. Entendeu? Você vai pra academia e você vê a foto de alguém estampada na blusa do cara e o cara fortão, assim, mostrando os seus músculos. Mas é raro ainda. Agora, personagens animados, você quebra a barreira de ter que alguém amar muito pra usar. Sim. Sabe? Você quebra essa barreira. É mais um, comum. é um Sim. produto muito mais comum e mais aceitável. E é mais fácil de vender também do que uma pessoa. Então, assim, esse é o poder É mais da fa- animação, sabe? É mais fácil ter uma foto do Blue estampado pro cara usar do que a cara do Enes lá, né? Justamente. já você vai na feira dos jogos e você vai vender uma foto, uma blusa com a sua foto, não vai vender nada. Que é Eu isso, tá acho te que nem- tirando ao vivo. Eu acho que nem eu compraria uma camiseta com minha foto, cara. Agora, essa sua camiseta é muito legal. O Alisson tem uma, né? Eu tenho. É massa Mas eu não tô demais. conseguindo usar outra coisa além de casaco, porque eu tô com muito frio hoje. Mas voltando pro assunto da CSJ, teve, tipo assim, algum case, porque eu gosto muito de perguntar isso com quem trabalha com educação dentro da internet. Você tem algum case, assim, que te marcou de algum aluno, assim? Tem vários. O que mais te marcou? O que te fez falar, é por isso que eu faço isso. Por isso que eu faço isso. Tipo, justificou meu trabalho. Isso. Cara, tem tantos. Tem tantos, mas deixa eu ver aqui. Assim, por exemplo, né? Tem um aluno, que é o Lucas, que ele... Na verdade, vamos lá. Tem o Lucas, que ele começou estudando comigo. Isso eu sei porque ele me falou, quando ele entrou na turma, ele me mandava mensagem e tal. Ó, quero trocar de carreira. Vou começar aqui, eu sou programador e quero ir para jogos. E aí ele começou a estudar a CSJ Academy, que é um dos meus cursos mais completos. E um mês depois, ele fez um jogo. Eu, caramba, mas que rápido! E aí ele me mandou esse jogo na Steam. Aí o que ele fez? Já Ele publicado? tava prestes a publicar, era só a página que ele tinha me mandado. Falei, cara, como é que você fez isso tão rápido? Antes, parece que foi ontem, você me falou que queria migrar de carreira, você já tá com a página de um jogo na Steam. Ele falou, cara, eu peguei um dos módulos do curso lá e só mudei as artes. Comprei as artes prontas lá e criei essa página aí, eu vou lançar meu jogo e é isso. Eu quero ver o que vai acontecer. Falei, tá bom então, boa sorte e tal. E dei algumas dicas da página pra ele e tal. Cara, nisso aí, esqueci dele, né? Correria e tudo mais. Passou um tempo, uns 2 meses depois disso. Aí ele me mandou uma mensagem. Enes, queria imensamente te agradecer. Ele mandou um depoimento grandão e tal, tal. Aí no depoimento ele tava falando, cara, fui contratado por uma empresa. 2 meses depois que ele tinha começado no curso, né? Falei, cara, mas tu é meteórico, né? Rápido demais com tudo, né? Aí ele falou, sabe o que aconteceu? Eu participei de um processo seletivo com um monte de cara muito bom. Tinha sênior lá no meio. E eu mal sou um júnior. Mas eu era o único que tinha um jogo na Steam. E pro estúdio isso era importante. Caramba, que legal. E aí eu consegui a vaga por causa disso. Eu falei, cara, genial. E aí por que isso me marcou? Porque além dessa questão, esses dias eu no LinkedIn, cara, isso não tem 2 meses, eu tava lá no LinkedIn
E ele é conexão minha lá, né? E aí eu vi que ele tá como desenvolvedor pleno, ou é sênior, em um dos maiores estúdios do Brasil. Nossa, Ele fez um jogo agora pro Atlético Mineiro. Não, que que legal. legal. Ele foi um dos programadores do jogo e tal. E aí, ele todo empolgadão lá, pô, muito bom trabalhar com o que eu gosto pro time que eu amo e tal, que ele é atleticano. Que legal. Aí caraca, eu olhei assim, eu nem falei nada com ele, cara, eu só fiquei olhando e rindo assim, caraca, quem diria, né, velho? Até uns 2 Mas anos ele atrás. queria mesmo mudar de carreira. Foi rápido. Você tá vendo? Sim, quem quer consegue. E aí, detalhe, o estúdio que ele entrou não era esse, era um outro estúdio. Aí, provavelmente, eu acho, né? Ele foi migrando aí, foi evoluindo e tal, e chegou nesse estúdio agora que é bem consagrado, é bem conhecido aqui no Brasil. Qual é o nome do estúdio? Hermit Crab. Ah, conheço. Legal. E eles fazem jogos para equipes grandes de futebol, PSG, Manchester City, para times do Brasil, igual o Atlético Mineiro, Que legal. né? E aí ele tá na equipe lá. Eu fiquei super feliz, cara. Só que aí, outras situações também, quando eu tô em eventos. Quando eu tô em eventos, chega uma galera falando comigo que não necessariamente eles são alunos, mas que são pessoas que acompanham o meu conteúdo e a pessoa já chega me agradecendo assim. Pô, Enes, obrigado aí por tudo e tal. E eu fico, né, até hoje eu não acostumo com isso. E eu acho, isso sim é algo que eu poderia dizer que é o mais recompensador, sabe? A minha maior recompensa é quando esse tipo de situação ocorre, quando a pessoa vem e me agradece por algo que eu fiz por ela, né? Muita gente vem me falar que entrou nessa carreira por causa de mim e tal, então eu ainda não cai a ficha do tamanho do impacto que o meu trabalho faz sobre as pessoas, sabe? Dessa área de desenvolvimento de jogos. Então, é bem interessante. E aí, um outro aluno também, esse mais recente, agora tem 1 mês, 2 meses, que é o Murilo, que... Parecida a situação, só que ele não foi 2 meses ali. Mas ele entrou... Ele tinha uma empresa de de desenvolvimento de software, e aí ele quis migrar de área. Ele entrou na CSJ Academy para estudar desenvolvimento de jogos, e aí ele estudou por alguns meses, eu acho que uns 3 meses. Passou 3 meses, fez o primeiro jogo, lançou na Steam. Quando ele lançou o jogo na Steam, ele entrou para minha mentoria na mesma época. E aí eu pude acompanhar ele de perto. Ah, legal. Todos os detalhes. E aí eu já achava impressionante ele ter levado pouco tempo para fazer um jogo, embora fosse um jogo simples, um puzzle. Mas eu achei impressionante, ele lançou, compartilhou todos os resultados, números e tal, conversei muito com ele, feedbacks. E quando foi... Isso tem 1 ano, tá, galera? Foi no início do ano passado. 1 ano e meio. Quando foi... poucos meses depois, ele já foi fazendo o segundo jogo. Né? Aí ele passou menos de 1 ano fazendo o segundo jogo. E quando ele terminou esse segundo jogo, que foi o Monster Mills, aí ele lançou o game, Alan Zoca, o original sem ser esse aqui, jogou o jogo, outro, BRKS Edu falou do jogo dele. Então, os caras muito, assim, são youtubers muito grandes da área de jogos. Quase inacessíveis para desenvolvedores de jogos indie, assim. É muito difícil chegar neles. E os caras, organicamente, falando do jogo dele, resultado muito, muito acima do primeiro jogo. Eu tenho esse jogo, é muito legal. É legal mesmo, É muito eu lembrei. É o a jogo gente jogou. dele. É o Monster Mills, né? É o Monster Mills. Muito legal esse jogo. Exatamente. Então, ele agora tá fazendo um terceiro jogo dele, que é no mundo do Monster Mills, só que ele vai... Não posso dar spoiler. Não. É melhor Vamos não guardar, dar spoiler. vamos guardar. É melhor não dar spoiler. Mas é no universo do Monster Mills e é um jogo que a expectativa minha de fora vai ser muito maior do que o Monster Mills. E eu digo mais, em pouco tempo ele tá com o estúdio dele rodando e ganhando uma grana boa com isso, sabe? Ele já deve estar vivendo disso atualmente. Né? Vivendo disso não, porque ele tem uma empresa de software, ele meio que delegou Entendi. o trabalho dele pro sócio dele. Sim. Ele tá um pouco afastado para se dedicar mais para a área de jogos, mas ele não trabalha full time nisso ainda. Sim, sim. Mas vai chegar um tempo em que Ele vai poder. não vou dizer que é a renda do estúdio, porque eu não sei quanto é a renda da empresa dele atual, mas vai chegar no momento em que ele vai poder talvez escolher, Legal. sabe? Ou manter em paralelo mesmo, como uma atividade passiva, contratar pessoas para fazer para ele. Com certeza. Das duas, uma, né? Então, Sim.
É um outro case também que eu fico muito feliz quando eu vejo. Mas assim como ele, tem vários outros também, então é até difícil listar. É interessante quando a gente trabalha com educação, transforma a vida das pessoas, né? E eu não sei você, mas eu não tenho noção do impacto. Tipo, mesmo... Eu chego em eventos, é quando me cai a ficha, cara. Quando a pessoa vem falar e tal, e aí eu, Aí você caraca, entende velho. o que aconteceu, né? Porque... Mas é transformador. Você a gente faz conteúdo, a gente faz live, a gente faz um monte de coisa aí Sim. pra galera, né? Sim. E a gente, eu particularmente, claro, eu vendo curso, né? Eu tenho toda uma estrutura, mas quando eu entrego o conteúdo, eu não estou fazendo aquilo por dinheiro. Tanto é que até hoje eu fico um pouco incomodado de ter que vender, né? Então isso é algo que eu tive que mudar. Sim. Eu era muito incomodado, hoje eu já não sou tanto, mas Sim. ainda... Porque eu gosto de focar mais na parte da entrega do material, do conteúdo para a Sim. pessoa absorver ao máximo. E eu acho que esse seu desejo genuíno também que transformou a sua comunidade no que ela é hoje, né? Porque realmente é muito impressionante a comunidade em si que você criou, como as pessoas se ajudam, como... Enfim, eu acho isso muito legal. E eu tenho até 2 exemplos disso. Quando houve a tragédia do Rio Grande do Sul, a galera... O pessoal do meu marketing, né? Hoje eu tenho 2 pessoas que me ajudam. Um deles falou, cara, vamos fazer uma vaquinha para ajudar lá e tal. A gente cria aqui um produto e transfere 100% da venda do que a gente vender em um dia para alguma instituição que estivesse arrecadando grana, né? Ah, que legal. Para ajudar o pessoal. Eu falei, bora, claro, com certeza, ajudar a galera lá, tragédia e tudo mais. E aí eu peguei um curso de R$50 e soltei um Reels. Falei, galera, todas as vendas que sair, deu o contexto, né, da questão da tragédia. Falei, galera, todas as vendas que sair, 100% do dinheiro eu vou doar para alguma instituição lá do Rio Grande do Sul. Cara, eu deixei um dia. Eu falei, ó, vai ficar só até hoje, meia-noite e tal, é só hoje. Cara, no outro dia a gente levantou R$15 mil. Nossa, que legal. Eu vendi um monte de você vê, R$50. Aí você faz Sim, um cálculo aí sim. Qual pessoa? quantas vendas, né? Aham. E esse foi um exemplo. O segundo exemplo foi agora mais recente, né? Que uma pessoa teve um tablet roubado em um evento de games e, por coincidência, essa pessoa era aluno meu. Tanto é que quando roubaram lá, ele me viu no evento, ele veio desesperado. Eles, pô, você não sabe o que Bichinho. aconteceu, quase chorando. Fiquei com dó dele. Aí eu fiquei com dó também, né? Eu falei, cara, não se preocupa não, vamos tentar resolver isso se o evento não ressarcir, que eu já sabia que não ia, né? Que Sim. geralmente evento não se responsabiliza. Mas se o evento não responsabilizar, a gente dá um jeito aqui, faz um... Eu não falei pra ele, né? Mas eu pensei, qualquer coisa eu abro uma vaquinha, sei lá. Cara, aí passou uns 2 dias, eu fui falar com ele, falei, cara, cria uma vaquinha aí, eu vou postar um vídeo e a gente tenta... Porque roubaram o tablet era novinho, custava R$5 mil. Falei, cara, vamos tentar pelo menos chegar o mais próximo possível desse valor. Sim. O que vier é lucro, né? Aí fiz o vídeo, soltei e, cara, quando foi em 4 horas a gente levantou R$5 mil pra ele. Foi mesmo, porque Foi o Alisson rápido. falou que ele queria ajudar, ele foi ajudar e já não dava mais. É, o Eu já fui lá ajudar, quando eu fui ver... Ué, já bateu a meta? O pessoal veio reclamar comigo. Libera aí que eu quero fazer a transferência. Eu falei, calma, já bateu e tal. Já conseguimos, né? Não precisa de mais do que aquilo, entendeu? Então, isso mostra o poder da comunidade, sabe? Que A massa, comunidade né? ela é bem unida, assim, em prol de algo maior. Sim. E eu acho que isso parte também do criador, sabe? Desse desejo genuíno do criador querer fazer algo melhor ali. Tipo, usar as mídias digitais, porque ele realmente tem esse desejo genuíno, né? De fazer algo melhor e juntar uma galera, enfim. Eu acho que tem essa diferença também, né? Eu sempre busco ser verdadeiro, né? Sim. E em tudo que eu faço. E, enfim, então, talvez, eu concordo com você, talvez isso influencie bastante, né? Quando a gente peça um favor para as pessoas e elas acreditam que realmente a gente Sim. é honesto, né? Que a gente vai fazer a coisa certa, né? Sim. Que não tem desconfiança, né? É Sim. verdade. Wênis, olhando pra frente agora, assim, qual é o grande sonho por trás do Crie Seus Jogos e do Cybermonkey Studios? Cara, Você sabe, tipo, você tem uma visão, tipo, quero chegar ali, ainda tem que fazer isso.
Cara, com a CSJ, é porque são duas empresas diferentes e no Cybermonk eu tenho sócios, né? Então Sim. não é uma empresa minha apenas, né? Uhum. Mas na CSJ digital, cara, minha meta particular, te falar a verdade, que eu quero ainda alcançar muito mais pessoas do que a gente tem atualmente, que eu sei que a gente pode. Legal. Eu sei que tem muita margem para isso, Legal. sabe? E eu não sei dizer se eu pretendo ficar com a CSJ para sempre. Eu acho que não. Uhum. Sabe, se eventualmente algum dia chegar um investidor e falar, não, eu compro de você aqui e tal, eu tô totalmente aberto à negociação. Tô totalmente aberto à negociação, né? Legal. Mas enquanto esse momento não chega, que eu também acho que ainda não é o momento, eu vou trabalhar para crescer ainda mais, cada vez mais a empresa e impactar pessoas através desse trabalho, né? No Cybermonkey Studio, cara, aí já é algo que envolve um pouquinho mais questão de sonho, né? Então, cara, eu queria muito trazer algum dia um The Game Awards pro Brasil, que é a maior premiação. É como se fosse um Oscar, né? Você, como um animador, chegar lá e ganhar um Oscar de animação. A gente Então, vai fazer série disso aí, vai fazer ganhar um Emmy também. é isso. Como ganhar um Vamos Emmy. ganhar um Kids Social Awards, alguma coisa assim. Exatamente. Exatamente. Então, essa é a meta maior, sabe? Tipo, criar um produto, um jogo que me permita chegar nesse ponto, né? De você ser colocado na prateleira entre os melhores. Né? Isso é perfeitamente possível, só não é fácil. Sim. Você tem que criar um jogo muito fora da curva, em termos, não necessariamente de qualidade, mas em termos de visibilidade. É um jogo que tem que explodir a bolha, Sim. assim, alcançar os 4 cantos do planeta, todo mundo conhecer ele para você chegar lá. Né? Mas é perfeitamente possível, assim, qualquer pessoa pode chegar lá, pode conseguir. Né? Eu acho que, inclusive, esse ano nós vamos ter um brasileiro aí, palpite meu, né? Um jogo brasileiro indicado ao The Game Awards. Que legal. Palpite meu. Não vi isso em lugar nenhum. Não tem ninguém falando disso. Nem o cara não sabe que eu penso isso, que eu nunca falei pra ele. Mas eu acho que sim. Pra alcançar esses prêmios tem um tipo de campanha pra fazer também, igual o Oscar. O Oscar tem que fazer campanha. Marketing, cara. Marketing. né? Se você for olhar, esses jogos que chegam lá, eles geralmente têm publisher, sabe? É muito difícil um jogo orgânico chegar lá. Aconteceu com o Balatro, aconteceu com Vampire Survivors, mas ainda assim não foi o suficiente. Por quê? Porque talvez eles não tiveram um marketing tão agressivo assim, a ponto de conseguir realmente ganhar, né, alguma premiação ou talvez a máxima, né, que seria a de melhor jogo de fato, né? Sim. Que também, querendo ou não, a concorrência é desleal com o AAA, né? Sim, Sim. investimentos Investimento absurdos, muito grande dos outros É por jogos. isso que a gente fica feliz quando ganha um Oscar no Brasil, porque entendeu? Mas no meu Os investimentos são caso não é muito nem diferentes. querer ganhar melhor jogo, que eu acho Aham. que aí sim já se torna algo muito complicado. Mas ganhar pelo menos o melhor jogo indie, Sim. sabe? Já é uma baita de uma conquista, melhor Sim. jogo indie já pode falar, meu jogo foi o melhor jogo. É, Categoria indie, sim. entendeu? Projetos aí pra esse ano ainda? Sim, de jogo? Não, agora a gente pode falar. No geral, projetos gerais. Sim, tem animação. Tem animação, seria uma animação, não sei se a gente pode falar muito, mas eu não gosto de prometer as coisas antes delas, sim. né, efetivarem, mas a gente quer fazer uma animação, inclusive com um estúdio animado aqui, né, como parceiro, e a gente está trabalhando para tirá-la do... Aliás, a gente já tem tudo planejado, né? Só falta executar. Então a gente está trabalhando para executar. Inclusive várias temporadas planejadas. Até demais pro meu gosto. Mas é um projeto muito legal, galera, que eu vejo muito futuro. Eu não sou do audiovisual, mas eu consumo muito anime, principalmente anime, né? Eu assisto muito filme, não sou cinéfilo, mas eu assisto muito filme, de verdade. Quando eu tenho tempo, eu tô assistindo filme ou anime. É uma das duas coisas. Sim. E eu vejo um tempero nesse nosso projeto que tem em produções consagradas. Legal, tem mesmo. Tem um temperinho ali, tem um negocinho ali. Eu vejo também. Que, se bem executado, tem tudo para conseguir alçar voos muito longe, sabe? Verdade. Então, eu identifico isso. E Nossa. muito pelo trabalho de todo mundo. Todo mundo envolvido aí tá de parabéns, né? E esse é um dos projetos. Vamos falar sobre projetos aí pra esse ano ainda, pessoas poderem te encontrar e participar.
Tem o Art Code Summit, né? Que é um evento que eu estou ajudando a organizar. Rolou a primeira edição ano passado, foi onde eu conheci o Alisson. E esse ano a gente quer fazer a segunda edição maior, né? Legal. Com mais palestrantes de fora também, pessoas consagradas da indústria. E botar a galera em contato com essas pessoas, que eu acho que é algo que não acontece em lugar nenhum. Sim, Então, essa é a grande proposta do Art Code Summit, diferentemente de outros eventos. legal. Você está num evento que vai ter um cara ali que criou, sei lá, um jogo muito famoso aí, e você poder conversar com esse cara. Legal. O cara vai lá palestrar, mas ele vai circular pelo evento, você vai poder, e aí, tá, eu quero conversar com você vai poder conversar com o cara. Né? Trazer essa acessibilidade, né? De trazer pessoas que não vão normalmente a eventos, mas que estariam aqui com a gente para podermos aproximar a comunidade de desenvolvedores de jogos para essa área. Inclusive, fica o meu convite para quem tiver interesse em saber mais. Por enquanto, a gente ainda está montando toda a estrutura, mas você já pode seguir o evento nas redes sociais, no Art Code Summit, ou me seguir também, que eu vou falar na hora certa, Sim. quando a gente começar a vender ingresso e tudo mais. E esse evento ele não é apenas para quem é profissional da área de jogos, tá? Só para concluir aqui, você que é um entusiasta, né? Tipo igual o Alisson. O Alisson foi atraído porque ele era um entusiasta. Sim. Então, não necessariamente você precisa saber fazer jogos. É só você ter o interesse. Você tem o interesse, entra lá, a sua cabeça vai explodir. Você vai entender como esse mundo funciona. E aí, quem sabe, você não sai transformado. Pelo menos para tomar a decisão de seguir uma carreira como essa, né? Eu sempre friso muito a importância de participar de eventos e se Sim, conectar com as sim. pessoas. Sim. Networking. Muita Nossa. coisa acontece só de você dar esse passo. Né? Só de você levantar a bunda da cadeira. O meu ano se transformou porque eu fui no Art Code Summit ano passado. Sim, já abriram muitas portas só de abriram você ter muitas ido, né? portas e o que eu esperava desse ano não foi totalmente diferente, né? O meu ano foi transformado. Então é muito importante participar de eventos e estar conectado com as pessoas. Eu tenho até uma frase que é meio clichê. Não existe evento ruim. O ruim não é para evento. Eu tenho falado isso ultimamente para a galera, porque todo evento que eu vou, ou eu conheço alguém que, vira um parceiro estratégico, assim, uma pessoa que, no mínimo, vira uma amizade ou um contato muito bom para a hora certa, Legal. né? Ou acontece alguma coisa de fato, assim, sabe? Sim. Tipo, alguma oportunidade. Legal. Acontece ali. Eventos mega aleatórios. Mega aleatórios. Eu já fui em evento que era focado em games, B2Czão, tipo aquele evento que é só traz os influenciadores aqui, eles fazem a dinâmica de pau que a criançada fica gritando lá e tal. Já fui em evento assim e eu conheci pessoas que ajudaram a gente no Summit, por exemplo, no ano Legal. passado. Entendeu? Então, como eu falo, você que molda a experiência sua de estar em eventos. Então, você tem que ser também um pouquinho cara de pau, de abordar as pessoas, de falar o que você quer, o que você está buscando, né? Inclusive, influenciou na animação. Sim. Porque as duas vozes, o vilão, o antagonista e o Você principal, conheceu pessoalmente. conheci pessoalmente Legal. nesse evento. Olha só. E porque pessoalmente as pessoas elas te dão mais margem, né, do que o online. Então, por mais que o online ele nos Sim. dá essa facilidade de comunicação, eu acho que não tem nem comparação com o presencial, sabe? Então, as pessoas que só ficam em casa, trabalhando o tempo todo e esperando que as coisas aconteçam, eu acho super complicado também pensar dessa forma, né? Não, enquanto você está na inércia, as coisas não se movem para você. Verdade. E até mesmo nessa questão de você... eu quero migrar para a área de jogos, eu quero migrar para a área de animação, mas você não dá o primeiro passo. Sim. Só quer, Uhum. mas não faz. Tem que ir onde as Você coisas pensa, acontecem. você planeja. Acabei de dar 2 exemplos de 2 alunos agora há pouco. Sim. Os 2 botaram a mão na massa rápido e saíram do outro lado. Criaram o jogo, conseguiram vender. Um já está trabalhando no estúdio consagrado. Sim. O negócio é você querer. Fazer Você tem acontecer. que desejar aquilo, Sim, cara. Sim. É isso, muito bom. Eu queria fazer com você, tipo, um bate-bola final, onde eu te faço uma pergunta e você responde de uma forma rápida. Vamos tentar? Vixe. Vamos tentar? Vamos ver. Vamos lá, então. Um jogo. Cyber Onion City. Um livro. O Renascimento de Buda. Um erro que virou acerto. Ai, cara, tem que ser rápida a resposta. O erro que virou acerto. Ai, cara. Pode Eu acho pensar. que é a CSJ mesmo. Tá. É. Um conselho clichê que se provou verdade.
Um conselho clichê que se provou verdade. Essa questão da... É uma palavra ou é uma frase? Não, Do jeito pode que você falar, quer pode, ouvir? É pode uma desenvolver, resposta. pode desenvolver. Um conselho clichê que virou verdade é tipo... Justamente o que a gente estava falando agora há pouco, de você insistir nas coisas, de desejar, de querer, de correr atrás. Tá, Se não correr atrás, não acontece. Isso é fato. A Sim. minha vida é sobre isso. sim. É meio clichê, tipo, todo mundo já sabe, mas Todo mundo fala, Acontece você muito. quer? Corre É. atrás, vai lá, É. corre atrás, né? Mas Todo é mundo verdade. fala. Mas quem é que corre atrás de verdade? É. Pois é. parece simples, mas... Não é. É, exatamente. E por último, o que é sucesso pra você? Cara, sucesso é você trabalhar com o que você ama e não necessariamente dinheiro, embora eu entenda que dinheiro tem que chegar, ele é importante Sim, para sim. muitas coisas, até para saúde mental, por Sim, exemplo, com certeza. né? Mas enxergar como uma consequência, na verdade, sabe? Legal. De você trabalhar com algo que você gosta e o dinheiro vir por uma consequência disso, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Verdade. E aqui eu não estou falando de você ser milionário, eu estou falando de Sim. dinheiro, eu estou falando de você ter uma vida que você vai ser muito mais feliz, você vai ser uma pessoa mais leve, de repente, né? Uma pessoa mais de bem com a vida, porque você vai ser uma pessoa que vai estar fazendo algo que você gosta todos os dias, cara. Legal, legal. Então é isso, Enes. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite, Imagina, eu que agradeço. por você abrir esse podcast. A gente realmente eu tô muito feliz mesmo por você ter aceito. E foi ótimo, adorei. E aí? o que Dá você uma achou? olhada pra câmera e fala onde a pessoa pode te encontrar, Boa. te seguir, tanto no Instagram, no YouTube, onde você produz conteúdo. Eu espero que eu tenha sido pé quente, que esse podcast aqui ainda tenha um monte de outras edições e que vá pra frente. Então, sucesso pra vocês também. Obrigada. Tá? Todo sucesso do mundo aí que vocês merecem. Agora, Obrigada. onde vocês podem me encontrar? Crie seus jogos, crie de criar, né? Que às vezes eu falo crie seus jogos, o cara quer? Crie. Crie seus, aí já emenda tudo. Crie seus jogos, é só botar esse codinome aí nas redes sociais, você me encontra em todas, tá? E é isso, é só seguir, que você vai ficar por dentro de tudo que eu falei aqui, do estúdio, do jogo, da animação, do evento, né? Porque eu acabo falando disso sempre o tempo todo. Legal. E você também que está aí e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, nós temos conteúdo toda sexta-feira e curta também o vídeo. E é isso, gente. Eu agradeço também ao Alisson, meu co-host. É um prazer, pessoal. Obrigada. Estarei sempre junto aqui quando precisar. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.